Na novela A Usurpadora, Paulina, abraçando Carlinhos, tenta intervir a favor do garoto, mas Carlos Daniel é intransigente e diz que mesmo que Isabel não tenha maltratado o menino, isso não diminui sua culpa no crime. A mulher se irrita e diz que é fácil ameaçar com a lei gente humilde como a ambulante e que acredita no que Carlinhos está dizendo. E, enquanto Merino ordena que Moacir também seja levado à delegacia, Stephanie surta na empresa, afirmando que não suporta a ideia da usurpadora se passar por Paola novamente. Ela ainda diz que gostaria de saber o que Paulina disse ao seu irmão para obrigá-lo a continuar com aquela farsa. Verônica decide se meter no papo e argumenta que o chefe deve estar fazendo isso para evitar um escândalo. Rodrigo dá razão à secretária, porém Willy tem outra opinião e diz que acha que a usurpadora já conquistou o coração de seu cunhado. Papo vai, papo vem, e os três patetas resolvem partir para cima de Verônica, insinuando que ela deveria ser a moça escolhida por Carlos Daniel para se casar. No hotel, o Paspalho continua repetindo a mesma ladainha sobre o sequestro de Carlinhos, enquanto o garoto insiste em dizer que não foi nada daquilo que aconteceu, apoiado por Paulina, que rebate avidamente todos os argumentos do rapaz. A moça resolve tomar uma decisão e promete a Carlinhos que ele vai ver Isabel e dizer a verdade sobre tudo o que aconteceu à polícia. Nesse meio tempo, depois de vasculhar toda a comunidade, a polícia finalmente consegue encontrar Antônia. A mulher foge correndo e os policiais vão atrás dela. Enquanto isso, outra equipe vai até a casa de Moacir para deter o rapaz e levá-lo à delegacia. Antônia finalmente é presa e levada à força pelos policiais. Verônica resolve falar com Rodrigo e diz que não acredita que se Carlos Daniel se casasse novamente, essa nova esposa não conseguiria ser feliz na mansão e tal. Rodrigo, então, diz que isso não é problema e tem a brilhante ideia de sugerir que Carlos Daniel saísse de casa e deixasse os filhos com a avó para reconstruir sua vida em outro lugar. A secretária argumenta que, se fosse com ela, não conseguiria viver longe do filho e tudo mais. Porém, o infeliz alega que o irmão poderia continuar dando seu amor às crianças, vendo os dois algumas horas por dia. Ele aproveita para dar mais uma incentivada na mulher, dizendo que ela não deveria perder a oportunidade de se tornar esposa de Carlos Daniel, que vai ficar sozinho com a fuga de Paola e a possível prisão de Paulina. Verônica acaba confessando que está apaixonada pelo chefe, e Rodrigo fica ainda mais contente. Na delegacia, Merino inicia o interrogatório e pergunta a Antônia quem entregou o dinheiro a ela. Moacir se mete, dizendo que não teve grana envolvida naquela situação, mas o policial manda o rapaz calar a boca. O delegado continua pressionando a dupla e quer saber como Carlinhos chegou até eles. Antônia resolve abrir o bico e corrobora com a história da irmã que está presa, dizendo que encontraram o garoto ferido, caído em um barranco e o levaram para casa para cuidar dele. Ela diz ainda que, apesar de saberem da recompensa publicada no anúncio do jornal, ninguém pegou dinheiro. Marino resolve pressionar ainda mais e pergunta quem ligou para Carlos Daniel pedindo o resgate e combinando de deixar o menino na entrada do hotel onde o empresário se hospedou. Sem saída e sob os olhares recriminadores de Moacir, Antônia acaba assumindo a culpa. Na entrada da delegacia, Carlos Daniel e Paulina estão com Carlinhos, que está em cócegas, perguntando sem parar quando poderá ver Isabel. Amador explica que Merino está interrogando os dois outros suspeitos do sequestro e diz a Carlos Daniel que são a irmã da mulher que está detida e Moacir. Na empresa, Rodrigo diz a Patrícia que não concorda com a decisão de Carlos Daniel sobre manter a usurpadora na mansão, mas, ao que parece, ela não está envolvida no sequestro de seu sobrinho. Porém reclama, dizendo que a família nunca vai conseguir se livrar daquelas duas mulheres. Patrícia então avisa ao marido que é melhor que Paulina fique mesmo para sempre na casa dos Bracho, pois graças a ela, a família conseguiu sair do buraco em que se encontrava. A mulher diz ainda que concorda com Piedade e só Paulina poderá livrar a família de todos os problemas que tem. Leandro aparece na sala de Rodrigo e Patrícia decide ir embora, mas o rapaz informa ao chefe que estão com problemas com os empregados da fábrica. Na sala de Merino, o interrogatório continua e Antônia diz que Isabel e Moacir não tiveram nada a ver com o pedido de resgate de Carlinhos e que eles, inclusive, foram contra o seu plano. Porém, a ambulante jura de pé junto que não chegou a botar a mão no dinheiro. Chega a vez de Moacir prestar seu depoimento e confirma a história de Isabel e Antônia. Nesse meio tempo, Paulina avisa Piedade que já estão na capital, mas tiveram que ir até a delegacia para que Carlinhos prestasse depoimento e avisa que os envolvidos no caso já estão detidos, apesar dela ter absoluta certeza de que aquela gente é inocente. A vovó então pergunta se é verdade que a moça vai voltar para a mansão e ficar morando ali por tempo indeterminado.
A moça diz que sim, e conta que foi ideia de Carlos Daniel para evitar um escândalo de ser presa, e também por causa de Carlinhos. Feliz da vida, a vovó agora quer saber se seu neto já declarou seu amor pela moça, e Paulina confessa que isso não vai acontecer, pois sabe que o empresário não a ama e acha que a relação dos dois é mais impossível do que nunca. Na empresa, Leandro diz a Rodrigo que os funcionários querem aumento de salário. O rapaz lembra que a fábrica apenas está iniciando sua recuperação financeira, mas Leandro diz que já explicou tudo isso para a equipe, porém os empregados não querem compreender. Na delegacia, Merino diz a Amador que o interrogatório dos criminosos não levou a nenhuma conclusão. O detetive quer saber se o delegado vai fazer a acareação com Carlinhos e avisa que ele e os pais estão aguardando do lado de fora. Sem esperanças, Merino diz acreditar que aquela acareação também não vai dar em nada, mas vai fazer o procedimento só para tirar a febre, avisando que depois disso, os dois partem em busca da tal Paulina Martins. Amador então pede que Carlinhos entre na sala do delegado e avisa que ele vai ver não só a avó Isabel, como também Antônia e Moacir. Na sala, Antônia já está esperando, e o delegado pergunta ao garoto se aquela foi a mulher que o raptou. Carlinhos então conta que não foi raptado por ninguém, e que Isabel e Antônia o encontraram ferido, na beira de um barranco da estrada que leva à comunidade. O menino diz ainda que Isabel o levou para casa para cuidar dele, mas não sabe de nada sobre o dinheiro. Merino começa a gritar com Carlinhos, pressionando o piá a dizer quem o tirou da mansão e coisa e tal. O guri fica nervoso, e começa a gritar de volta, dizendo que não consegue se lembrar de nada o que aconteceu antes de ser encontrado pelas ambulantes. Do lado de fora da sala do delegado, Carlos Daniel está preocupado com a demora do filho no interrogatório e Paulina tenta acalmar o rapaz. Rodrigo vai falar com a irmã e pede a ela que calcule a média de horas de trabalho de cada funcionário da produção da fábrica, pois eles estão em polvorosa, querendo aumento de salário. Stephanie diz para o irmão não ceder em nada e aproveita para detonar Leandro, dizendo que o cara não serve para supervisor, lembrando que o funcionário era muito amigo de Paulina. Rodrigo então afirma que a irmã pode acusar Paulina de qualquer coisa, menos dizer que a mulher é ineficiente, pois tudo de bom que ela fez pela empresa está na cara de todo mundo. A paranoica, então, desvia a conversa para Willy, tentando insinuar que o marido seria um bom supervisor, mas Rodrigo corta o embalo e diz que o cara só está ali porque é marido dela. Para encerrar o assunto, Rodrigo pergunta à irmã quando o relatório que pediu estará pronto e ela, furiosa, responde que irá entregar tudo no dia seguinte. Antônia é colocada na cela junto com a irmã e a ambulante começa a xingar Isabel. Porém, o policial pede que a mulher o acompanhe e Antônia é obrigada a ficar sozinha na cela. Na sala do delegado, Carlinhos corre para os braços de Isabel e quer saber se ela está presa. Merino insiste em perguntar ao menino como ele saiu da mansão na companhia daquela senhora. Enquanto isso, Stephanie conversa com Willy sobre o problema com os funcionários e o cara garante que se ele fosse supervisor, nada daquilo estaria acontecendo. A maluca, se pendurando no pescoço do marido, conta que era exatamente isso que ela estava pensando. E na delegacia, Carlinhos continua repetindo exatamente a mesma história, a cada pergunta feita pelo delegado. O delegado insiste em colocar palavras na boca do garoto, mas o menino começa a gritar e se abraça a Isabel, dizendo que o policial está dizendo não é verdade. Isabel se enche de pena e pede ao policial que deixe o garoto em paz. Carlinhos, então, pede para o delegado deixar que Isabel conheça seus pais, e Merino pede a Amador que chame o casal. Paulina e Carlos Daniel entram na sala do chefe de polícia, e Isabel conta a eles tudo o que aconteceu, mas afirma não saber como o garoto foi parar no barranco. Enquanto conta a história em detalhes ao casal, Isabel se lembra de tudo o que aconteceu, afirmando que logo percebeu que ele tinha perdido a memória. Na empresa, Willy faz biquinho e chantageia a esposa, dizendo que a esposa não é tratada com igualdade pela família e que ela deveria exigir sua parte da fortuna da família. A mulher diz que vai fazer isso em breve e pretende morar longe da mansão, para se dedicar a ele e aos filhos que vão ter. Na delegacia, Isabel chora e afirma que não se arrepende do que fez, pois, se ela não tivesse encontrado o garoto naquele barranco, ele poderia ter morrido. Moacir também aparece e o garoto fica feliz da vida. Paulina diz a Carlos Daniel que aquelas pessoas não podem ser sequestradores, ou o menino não se comportaria daquela maneira. Na fábrica, Willy vai conversar com os funcionários que estão insatisfeitos com o salário e faz a caveira de Leandro, dizendo que o cara até pode estar recebendo por fora para ficar a favor da empresa.
O cara ainda diz aos funcionários que a empresa está faturando horrores, mas não quer que ninguém saiba, o que deixa um dos rapazes absolutamente furioso. E na delegacia, Merino continua não acreditando nos depoimentos que acabou de colher e diz a Amador que ainda acredita que todo mundo ali está mentindo. No entanto, o delegado chega à conclusão que vai ter que soltar Isabel e Moacir, pois não tem nenhuma evidência contra eles. Porém, manterá Antônia na cadeia até resolverem aquela situação. Amador sugere que a única possibilidade é que o menino tenha sido tirado de casa por Paulina Martins e pede ao delegado que providencie com urgência o mandado de prisão da mulher. Algumas horas mais tarde, Carlinhos é submetido a vários exames, mas os médicos não encontram nenhuma lesão na cabeça do menino. O médico diz a Carlos Daniel que a amnésia de seu filho é temporária, e ele deverá recuperar a memória pouco a pouco, dizendo que o melhor a fazer é levar Carlinhos para casa e, com o carinho da mãe, ele irá se curar. No jatinho particular de Maldonado, Paola não se sente bem e esquece para onde eles estão indo. O pintor estranha, mas diz que estão voando diretito para Nova York. E a moça dá aquela disfarçada e diz que quer ficar na cidade por pelo menos um mês. Paola se levanta para dar uma chegadinha no banheiro, mas acaba desmaiando no braço de seu amante, por causa da dor de cabeça. Nesse meio tempo, Lisete vê o pai chegando com seu irmãozinho e a mulher que ela acredita ser sua mãe. Ela começa a gritar, alertando toda a família, que corre para recebê-los. Ao entrar em casa, o garoto, muito assustado, tenta reconhecer o lugar e as pessoas que estão ali. Na casa de Lulu, Osvaldo quer saber se sua esposa teve notícias de Paulina. Brígida diz ao patrão que não tiveram mais notícias da moça, mas Lulu ainda a elogia muito. O rapaz, então, comenta com a empregada que foi graças a Paulina que Lourdes agora passa mais tempo com a mãe, e por isso só tem que agradecer a moça. Ele explica que enquanto Lulu cuida de Zenaide, não fica pegando no seu pé com seu ciúme doido. Mas, quando fica sozinho, Osvaldo se pergunta onde Paulina está e o que pode fazer para tê-la de volta em sua vida. Na mansão, com toda a paciência, Carlos Daniel apresenta um a um ao seu filho. Por último, ele apresenta Piedade e corre para o bisneto e lhe dá um beijinho. Paulina, agora como Paola, explica que Carlinhos perdeu a memória por causa de uma pancada que levou na cabeça, mas Piedade, emocionada, a interrompe e abraça a mulher com força. No avião, Braulio ajuda Maldonado a tentar fazer Paola recobrar a consciência, mas não tem sucesso, e avisa Braulio que, assim que chegarem a Nova York, vai internar a amante numa clínica. Sozinho com Piedade, Carlos Daniel explica suas razões por ter levado a usurpadora de volta para aquela casa. A avó diz que ele tomou a decisão certa, e todos ali precisam muito de Paulina. Piedade aproveita para dar uma prensa no rapaz e diz que ele precisa se divorciar judicialmente de Paola. A velhinha diz ainda que Paulina pode se tornar esposa do rapaz, e pergunta se ele pretende entregar a moça à justiça. Carlos Daniel promete não fazer isso, e Piedade decreta que nem ele, nem ninguém vai fazer alguma coisa que possa prejudicar Paulina. Mas o empresário comenta que ainda suspeita que ela esteja envolvida no desaparecimento de Carlinhos, e a vovó tem um ataque de pelanca, dizendo que não acredita nem nunca acreditará num absurdo como aquele. Piedade, então, pede a Carlos Daniel que avise Rodrigo que já estão em casa. Na empresa, Rodrigo diz a todo mundo que eles irão se reunir na mansão naquela noite, mas Carlinhos ainda não consegue se lembrar de nada. Leda pergunta se a usurpadora também estará lá, e o rapaz conta que a mulher não só voltou para a mansão, como sua avó a recebeu de braços abertos. A peçonhenta se enerva, mas Stephanie pede que ela se controle e mantenha o plano que traçaram. Rodrigo diz que todos precisam ser cordiais com Paulina, e a maluca surta, dizendo que isso é simplesmente impossível. Willy, por sua vez, está mais preocupado em saber se Paulina volta ou não para a fábrica, e Rodrigo garante que isso não irá acontecer. Stephanie então determina que o irmão pode se envolver com quem quiser, mas naquela empresa, a usurpadora não põe mais os pés. E o Sabonete, agora, resolve defender a pseudo-cunhada, dizendo que eles não podem esquecer que foi ela quem salvou a fábrica e a família da falência, sem obter nenhum benefício pessoal. Willy resolve dar palpite e diz que isso só não aconteceu porque ela não teve tempo hábil, já que seus planos acabaram fracassando. No chão da fábrica, Leandro enfrenta uma greve branca dos trabalhadores que, apesar de não deixarem seus postos de serviço, se recusam a trabalhar e avisam que vão trabalhar menos horas por dia, pois não recebem cheques da chefia para acalmar os operários. Leandro fica pé da cara e parte para cima do sujeito, mas outro rapaz separa a briga e diz que os empregados vão fazer exatamente o que estão falando. Alguns momentos depois,
Na mansão, Paulina tem um particular com Piedade e diz que a família precisa ser compreensiva com Carlinhos. Ela explica que o garoto perdeu a memória com a pancada que levou na cabeça e acabou se apegando muito às pessoas que cuidaram dele. Por isso, o garoto insiste em voltar para o barraco onde estava morando. Vendo a preocupação da vovó, Paulina tenta acalmá-la, dizendo que o médico avisou que a amnésia de Carlinhos vai passar com o tempo. Aproveitando o ensejo, Paulina diz a Piedade que pretende ficar na mansão por um certo tempo, e isso depende de muitas coisas, mas a vovó não se conforma. Enquanto isso, Willy pergunta a Rodrigo se ele já informou Carlos Daniel sobre o problema que está acontecendo na fábrica. O cara diz que sim, e acredita que vai ter conselho de família para decidir o que fazer naquela noite. Stephanie insiste em despachar Leandro para o além, alegando que o sujeito não presta para nada. Nesse exato momento, o rapaz entra no escritório e diz a Rodrigo que está ali para entregar seu pedido de demissão, surpreendendo a todos. Na mansão, Paulina diz a Piedade que se arrepende de ter ido embora como foi, porém jura que não fazia ideia que Carlinhos iria segui-la. Ela ainda confessa, chorando, que teve que fugir por não suportar mais aquela situação. Para completar, Paulina conta que é uma fugitiva da polícia, e se Paola resolver dar as caras, a coisa vai ficar preta. Ela confessa que, acima de tudo, ainda tem que enfrentar o resto da família e coisa e tal, mas Piedade garante que vai apoiá-la o tempo todo. Carlos Daniel encontra a avó no corredor de casa e conta que estão novamente enfrentando problemas graves na fábrica. Por isso, todos terão que se reunir naquela noite em conselho de família. Piedade exige que Paulina também participe, alegando que ela é a única que pode ajudá-los. Na empresa, Leandro diz a Rodrigo que alguém colocou os funcionários contra ele e por isso não pode continuar trabalhando ali. Willy ouve a conversa e se diverte, achando que foi super inteligente em fazer fofoca na produção. Rodrigo insiste para que o rapaz permaneça no cargo, mas Stephanie se mete e diz que é melhor o irmão aceitar a demissão do rapaz. Lalinha aparece no quarto de Paulina e avisa a patroa que Carlos Daniel quer falar com ela. Segundos depois, a moça encontra o empresário e ele conta que estão com problemas na fábrica. Por isso, ela terá que participar do conselho de família que vai acontecer naquela noite na mansão, mas precisa se lembrar que vai atuar como Paola. No quarto ao lado, Stephanie e Willy, que já chegaram do trabalho, combinam os últimos detalhes sobre sua atuação no jantar, pois apesar de saberem que aquela é a usurpadora, terão que manter a distância. E para a surpresa geral da nação, Carlos Daniel encerra a conversa com Paulina, perguntando se ela se casaria com ele. Do nada, gente!